E vou dizer para você, o diabo não pode ter os Estados Unidos da América. Ele não pode. Ainda adoramos a Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro para sempre. Jesus ainda é o Senhor, Ele ainda é o Rei. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É nosso, Satanás. Esse país não é seu. Creio que isso aconteceu há uns 20 anos, talvez até mais tempo do que isso. O Gabriel tinha ligado para o pai dele, ele estava em Tulsa, no Arizona, e disse assim: acho que o Senhor quer que eu volte para casa. E alguns dias depois, talvez até antes disso, eu liguei para ele e pedi para que ele fosse líder do grupo de jovens da igreja. Algumas situações tinham acontecido que eu senti que precisávamos dele. E ele disse: vô, eu não sei se consigo fazer isso. E eu disse: eu não sou o Senhor que te chamou, mas acho que o Senhor te chamou. E eu quero que você ore sobre isso. E depois diga sim. E quando voltamos, o primeiro culto que ele estava liderando, tivemos alguns problemas ali com as pessoas que tinham liderado antes, e não vou entrar em detalhes agora. Então, ele tinha falado para mim algumas vezes: não sei se o Senhor quer que eu faça isso. E eu encorajei ele o máximo possível. E ele me pediu para pregar no primeiro culto que aconteceu aqui neste santuário, aonde ele seria o líder do grupo de jovens. Eu tinha tentado arrumar uma mensagem para aquele culto a semana inteira, e eu sabia que o que eu tinha não estava certo, mas não conseguia encontrar o que o Senhor queria. Entrei no carro naquela noite, dirigi para cá, estacionei na minha vaga, saí dali, abri a porta e de repente o Espírito de Deus veio sobre mim e ele disse: eu não quero isso que você tem. Eu quero 1 Samuel capítulo 16 versículo 1, aonde o Senhor falou com Samuel e disse: por que você está chorando por Saul aqui? Eu o rejeitei e não quero que ele seja mais o rei de Israel. Enche o teu chifre de azeite e vem. Glória a Deus. Well, give me all in my lamp, keep me burning. Oh, give me all in my lamp, I pray. Oh, give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. One more time. Well, give me all in my lamp, keep me burning. Oh, give me all in my lamp, I pray. Oh, give me all in my lamp, keep me burning. Glory to God, keep me burning till the break of day. I can feel that. Oh, give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day.
Glória a Deus, glória a Deus. Pode dar ao Senhor uma salva de palmas, adore a Ele. Aleluia. Enche o teu chifre de azeite e vem, pois escolhi um rei para mim, entre os filhos de Jessé, o belemita. Glória a Deus. E nessa manhã quero falar com você um pouco sobre cristãos que lamentam. Israel desobedecendo à vontade de Deus. Você não quer seguir um caminho diferente da vontade de Deus. Eles exigiram um rei. E através de Samuel, Deus disse para eles: é a vontade de Deus que vocês tenham um rei, mas agora não. Agora não. Na verdade, o primeiro rei de Israel deveria ter sido Davi. Mas Israel se precipitou. Você não quer se adiantar nas coisas do Senhor e nem se atrasar nas coisas do Senhor. Eu vou repetir: você não quer se adiantar nas coisas do Senhor e nem se atrasar nas coisas do Senhor. E o Senhor falou com o grande profeta Samuel. Foi o primeiro profeta a se levantar no ofício daquele grande chamado. E houveram profetas antes dele, mas ele foi o primeiro a se levantar no ofício de profeta. Antes da cruz, o Senhor guiou Israel pela voz do profeta. Hoje Ele guia a igreja pela voz dos apóstolos. Ele ainda tem os profetas, e eles ainda são muito usados por Deus, mas não da maneira que eles eram nos tempos do Antigo Testamento. Mas agora Deus guia o seu povo, a sua igreja, pela voz do apóstolo, que começou com o Novo Testamento. Israel se precipitou e exigiu um rei agora. E se você exigir algo por muito tempo, Deus te dá. E depois que você recebe, você não vai ficar feliz porque recebeu. Você está me entendendo? Se você exigir algo por muito tempo, eu quero isso, Deus, Ele provavelmente vai te dar. Mas você depois vai se arrepender. E acabou exatamente como Deus disse através do profeta Samuel, vez após vez: isso não é bom para você. Mas eles exigiram, e acabou sendo exatamente como Deus disse que seria. Saul ficou louco, e ele começou a se rebelar contra Deus. E o Senhor falava com ele porque o amava e tentava ajudá-lo através do grande profeta Samuel. Mas Saul não quis ouvir e se desviou, até que então Saul ficou agindo possesso pelos poderes demoníacos das trevas. E Samuel ele queria que desse certo, ele sabia o que Deus tinha falado, ele queria que desse certo, o Senhor também, mas não tinha jeito. Agora ele estava em um lugar, esse grande profeta, sem dúvida alguma, um dos maiores profetas que já viveu, e ele estava chorando, e a situação dele era de desânimo. E esse é um estado terrível para um cristão. Na época não eram cristãos, mas é um estado terrível para um cristão, estar em um estado de desânimo. É por causa de uma falta de fé, é por causa de uma falta de confiança. E é um estado terrível, faz com que a pessoa tenha colapsos nervosos e vários problemas
E nenhum cristão jamais precisa de estar nesse estado. Se passarmos por isso, a culpa é nossa, não é de Deus. E o grande profeta e grande homem de Deus, e nenhum foi maior que Samuel, ele foi um dos maiores. Foi ele que ungiu Davi para ser o primeiro rei de Israel. Glória a Deus. Mas até mesmo o maior entre nós, às vezes, pode se encontrar muito desanimado, se lamentando. É fácil entrar nessa armadilha, mas não está certo, porque no momento que Samuel estava nesse estado de desânimo, se lamentando, isso era o começo de ser dominado pelos poderes das trevas e oprimido, e até a depressão, leva à depressão e leva à opressão pelos poderes das trevas que matam, roubam, destroem e machucam. Porque bem no momento que Samuel estava nesse estado, Deus estava planejando a maior coisa para Israel que Israel tinha visto. Você tem que ouvir isso outra vez. Deus tem planos para todo filho de Deus. Ele tem planos para você. E também não é a derrota, não é o desânimo, não é o lamento. Ele tem planos para você vencer. Ele tem planos para te abençoar, planos de grandiosidade, planos de glória. Você não serve um Deus fraquinho, você serve um Deus poderoso, um Deus capaz de fazer todas as coisas. Glória a Deus. E no momento que Samuel estava desesperado, que Samuel estava para baixo, porque parecia não haver esperança, Saul tinha ficado louco, estava possesso pelo demônio. E o que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? Naquele momento, Deus estava preparando as coisas. Glória, 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 glória. Deus estava preparando as coisas para o maior tempo de Israel, o melhor momento de Israel. Deus não pode ser derrotado se você não permitir que Ele seja derrotado em sua vida. Ele não pode ser derrotado. Eu disse que não pode ser derrotado. Glória a Deus. Vitória. Glória a Deus. Victory ahead. Victory ahead through the blood of Jesus. There's victory ahead. Trusting in the Lord. I can hear the conqueror's tread. By faith I see the victory ahead. Toca comigo, por favor. I said it's victory ahead. Victory ahead. Do you believe that? Through the blood of Jesus, victory ahead. Well, I'm trusting in the Lord, standing on His word. By faith I see the victory ahead. E aí o Senhor fala com o grande profeta, fala com ele. O que será que Samuel pensou quando de repente você pode perguntar? Eu não sei como Deus falou com ele, não tenho a menor ideia. Daqui a pouco falo mais disso, mas de repente Deus fala com ele e diz: por que você está aqui chorando? Glória a Deus. Você tinha que estar bradando em tudo que é canto aqui. Por que você está chorando aqui? Por que você está aqui desesperado?
Porque você está aqui como se eu tivesse saído do meu trono. Porque você está aqui agindo dessa maneira, profeta. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que você está fazendo, Samuel? O Senhor já falou assim com você? O que você está fazendo? Por que é que você está agindo como se Deus tivesse falido? E vou dizer para você, o diabo não pode ter os Estados Unidos da América. Ele não pode. Ainda adoramos a Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro para sempre. Jesus ainda é o Senhor, Ele ainda é o Rei. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É nosso, Satanás. Esse país não é seu. Olha, não importa quem está na Casa Branca, eu sei quem está no trono. Glória. Hallelujah. Hallelujah. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Obrigado, Kevin. Por que você está sentado aqui chorando? Você acha que Deus está falido? Como se eu não pudesse pagar o aluguel? Aleluia. Você está agindo como se o pneu do carro estivesse murcho. E ele disse: por que você está aqui chorando? Já que eu... Não, deixa eu voltar um pouco aqui. Quando Deus te manda fazer algo, vai dar certo. Vai dar certo. Eu lembro de onde morávamos, do outro lado da cidade, exatamente onde eu estava orando, quando o Senhor me falou: eu quero que você passe os cultos de domingo. Passávamos os cultos de sábado e de sexta-feira nas cruzadas pela televisão, mas eu quero que você passe o culto de domingo à tarde e ore por pessoas no mundo inteiro, pois o nosso programa passava no mundo inteiro para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. E pelo que sei, isso nunca tinha acontecido na história, jamais. E eu disse: Senhor, o Senhor tem certeza? Ele disse: sim, quero que você transmita o culto de domingo e ore para que cristãos sejam batizados com o Espírito Santo. Respondi várias cartas depois que anunciei que faríamos isso, daqui a umas 2 ou 3 semanas. E os pregadores diziam: você não pode fazer isso, não pode não, as pessoas não vão entender. Você não pode fazer isso. Para pensar. E eu nunca questionei, nunca disse nada, nem sabia o que íamos fazer, porque se o Senhor manda fazer algo, então vai dar certo. Glória a Deus. E vimos milhares e milhares e milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo. E eu lembro de andar na praia. Tínhamos acabado de chegar em uma cidade na América Central para fazer algo. Eu não sei por que fomos parar ali. E eu estava indo para o outro lado. Eu não sei para onde estávamos indo, nem lembro. Mas um homem, ele estava uma distância mais ou menos daquela parede de mim assim. E ele me reconheceu, porque o nosso programa passava naquela área. Aí ele colocou a mão na boca para gritar e disse: irmão Swagger, eu quero o Espírito Santo.
Do nada. Glória a Deus. Se eu tivesse escutado os homens, isso nunca teria acontecido. Mas eu escutei a Deus. Aleluia. E o Senhor disse: por que você está aqui chorando, já que eu rejeitei a Saul? Não quero que ele reine sobre Israel. Eu o rejeitei. E foi o que o Senhor me falou sobre esse negócio do Gabriel. E as pessoas que estavam liderando aqui antes, eu os rejeitei. Naquela noite o Espírito de Deus veio como chuva naquele culto do Crossfire. De qualquer maneira, por que é que Deus rejeita qualquer coisa? Por que Ele rejeita? Olha, o que faz com que Ele rejeite? Tudo deve ser de acordo com este livro, que é a palavra de Deus. Tudo, se não for de acordo com a palavra de Deus, Ele rejeita. Ele não quer se envolver com isso e rejeita. Em segundo lugar, Deus não faz nada que o Espírito Santo não aprove primeiro. O Espírito Santo, na verdade, foi ele que falou com Samuel, o Espírito Santo. Tudo que você vê no Antigo Testamento em relação ao mover de Deus vem do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que estava no Santo dos Santos sobre o propiciatório. E o Espírito Santo tem que dar a luz a todas as coisas que fazemos para Deus. Ele tem que orientar. Se não for assim, Deus não vai ter nada com isso. E claro que o Espírito Santo é Deus e não vai ter nada a ver com isso. O Espírito Santo precisa aprovar. Essa igreja aqui, você pode se perguntar: olha, o que vocês estão fazendo aqui? Eu acho que foi em 1993, em um dos cultos de oração pela manhã. Tínhamos umas 10 pessoas ali e tínhamos 2 reuniões de oração por dia, e ainda faço isso. Eu faço isso até hoje, de qualquer maneira. E o Espírito de Deus queria que fosse assim em todo o culto de oração, mas acontece de vez em quando, e agradeço a Deus por isso. Mas o Espírito de Deus se moveu. Comecei a orar por essa igreja e o Senhor mudou minha atenção. Ele falou: a minha igreja, falando da igreja como um todo, ele disse: a cabeça está doente e o corpo está cheio de chagas, vindo do 1º capítulo de Isaías. A cabeça está doente e o corpo está cheio de chagas. Mas ele disse: eu vou começar um mover no centro familiar de adoração, que vai tocar este mundo e vai ver a maior colheita de almas que a igreja ou o mundo já viu, testemunhou, experimentou ou compreendeu em sua história. É o que vou fazer. E o Senhor falou comigo apenas algumas semanas atrás e disse: essa igreja é para Baton Rouge, mas não só para Baton Rouge. É para o estado de Louisiana, mas não só para o estado de Louisiana. É para os Estados Unidos da América, mas não só para os Estados Unidos da América. É para a Polônia, Alemanha, Japão, Rússia, América Central, América do Sul, o leste. É uma igreja para o mundo. É uma igreja para o mundo inteiro. E você pode dizer: isso é um exagero. Deus não faz coisas pequenas, Deus faz coisas grandes. Glória a Deus. Essa igreja é para o mundo inteiro. Glória a Deus, aleluia. É por isso que estamos fazendo o que estamos fazendo, como estamos fazendo, porque é para o mundo, pois acredito que estamos à beira de ver a maior colheita de almas
que o mundo já viu ou testemunhou, ou que a igreja já viu ou experimentou. E se você não acredita nisso, então aceite a Jesus. E eu preciso de pessoas de fé que vão acreditar comigo. Preciso de intercessores, gigantes cheios de fé. Irmão Swagger, eu tenho a sua idade, mas você ainda pode sussurrar. E se você pode sussurrar, pode clamar a Deus e pedir a Ele por coisas grandiosas. Preciso de pessoas que têm fé. Preciso de cristãos com fé. Eu não preciso de covardes, não preciso de pessoas negativas. Eu preciso de homens e mulheres de fé. Isso vale para você pela televisão, no mundo inteiro, quem quer que você seja, que acredite em Deus comigo, para vir a maior colheita de almas. Por isso nós oramos por pessoas pela televisão, para que elas sejam salvas constantemente, pois o Senhor me instruiu a fazer isso. E, senhoras e senhores, o tempo está chegando, quando vamos ter que contratar operadores. De telefone para atender telefonema de pessoas que vão ligar dizendo que aceitaram a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Deus rejeita aquilo que não vem da sua palavra. Ele rejeita o que não vem do Espírito Santo, e ele rejeita aquilo que não olha para a cruz de Cristo. Escuta aqui, a mensagem da cruz, o que Deus está fazendo agora através dessa igreja, a mensagem da cruz é a fundação da palavra de Deus, e sempre foi. Não começou ontem, sempre foi assim. E o sangue derramado de Jesus Cristo, que expia por todo o pecado, glória a Deus. E a nossa fé deve estar 100% em Cristo e na cruz. Deve estar. Deus exige isso dessa igreja. Se você não acredita assim, busque a Deus e fique assim até o Senhor te iluminar. Porque essa é a coisa mais importante na face de toda a terra. E ele disse: eu rejeitei a Saul para que ele não seja rei sobre Israel. E depois disse: enche o teu chifre de azeite e vem. Enche o teu chifre de azeite. Os profetas traziam chifres de carneiro e serviam para esse propósito, e ali cabia mais ou menos 1 ou 2 litros de óleo que vinha de várias plantas diferentes. A maioria do óleo ali vinha de azeitonas, e aquele azeite enchia o chifre do carneiro, e era disso que o Senhor estava falando. Enche o chifre de azeite e vem. Olha, o óleo era um símbolo do Espírito Santo. Você não vai fazer nada sem o Espírito Santo. Olha, quero que o Espírito Santo seja proeminente nessa igreja. E
o que acontece? Quando Samuel, o Senhor falou para ele: Davi é o rei. Ele chegou até ele e derramou aquele chifre de óleo na cabeça dele, e o óleo desceu sobre sua roupa de pastor e virou uma poça em seus pés. Ele estava cheio de óleo. Glória a Deus. Quero que você esteja cheio do Espírito de Deus, seja inundado pelo Espírito Santo. E o primeiro capítulo, a primeira página da criação, diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E vou te dizer, senhoras e senhores, o mover do Espírito Santo é o princípio da vida. O mover do Espírito Santo é o princípio da vida. E agradeço a Deus porque não estou vendo o que queria, mas agradeço a Deus por ver o mover do Espírito Santo nessa igreja. Eu quero mais e mais do mover do Espírito Santo, pois Ele é o princípio da vida. Glória ao nome de Jesus. E derramaram óleo sobre a cabeça de Davi, e ele derramou até o chão, encharcou ele do óleo, que é um tipo do Espírito de Deus. Glória ao nome do Senhor. E ele disse: enche o teu chifre de azeite e vem. Olha, é por isso que nós não podemos alcançar o mundo através de uma pessoa que quer falar com você. Isso é importante, mas não se alcança o mundo assim. Mas a televisão possibilitou que alcançássemos o mundo inteiro. Olha, estávamos em um culto em algum lugar, eu não lembro aonde era, e o culto tinha acabado, e eu entrei no elevador para descer, e um homem e uma mulher entraram, e ele estava vestido com smoking e ela com um vestido muito bonito de gala, e eles estavam ali, entraram no elevador. E então eu pensei: será que esse povo já ouviu o Evangelho? Será que eles já ouviram o Evangelho? Estava pensando nisso no momento e perguntando. O elevador chegou ao térreo, a porta abriu. O homem então pegou minha mão e disse: irmão Suega, eu nunca perco o seu programa. Aleluia. Sim, tinham ouvido o Evangelho. Sim, tinham ouvido o Evangelho. Sim, tinham ouvido o Evangelho. Mas escuta aqui, existem milhões de pessoas no mundo inteiro que estão sob convicção, e eles têm fome de Deus. Alguns deles nem sabem o que está acontecendo com eles, mas eles têm fome de Deus. E ele disse para Samuel: enche o teu chifre de azeite e vem para a casa de Jessé o belemita, pois escolhi um rei entre seus filhos. Escute, as coisas que Deus faz sempre são maiores do que as que nós fazemos. Sempre são muito maiores. E você pode dizer: o que você quer dizer? Quero dizer que quando ele enviou Samuel para a casa de Jessé, e ele disse para Jessé chamar todos os seus filhos, chamar a todos,
E Jessé não se preocupou com Davi, porque ele era apenas um garoto, talvez com 16 anos e por aí vai. E ele o ignorou. Às vezes, aquela pessoa que nós ignoramos é a pessoa que Deus escolheu. E, de qualquer maneira, quando filho após filho passou por ali, grande, forte, jovens poderosos, e Samuel pensou, com certeza deve ser esse aqui, porque ele olhou para a aparência exterior, entendeu? Mas Deus olha para o coração. E todos os 6 passaram ali, não sei quantos foram, e ele disse, não é nenhum deles. Você tem outro filho? Sim, tem um cuidando das ovelhas, mas ele é uma criança. Aí ele disse, não vou me assentar até você trazê-lo aqui. Aí trouxeram Davi, e o Senhor disse, é esse aqui. Glória a Deus, é esse aqui. É esse aqui, é esse aqui. Agora, olha o que eu quero te passar. O que Deus fez quando disse, escolhi um rei entre seus filhos, ele estava falando de Davi, mas muito mais do que Davi. Eu quero repetir. Quando ele disse, escolhi um rei entre os filhos de Jessé, ele estava falando de Davi, mas era muito mais do que Davi. Através da linhagem de Davi, o Messias, o filho do Deus vivo, o filho de Davi, viria. Era isso que o pobre Bartimeu cego estava dizendo, oh filho de Davi, tem misericórdia de mim, para que eu possa ver. Ele estava pensando no Redentor do mundo, aquele que levantaria o homem acima das trevas e plantaria seus pés sobre solo firme. Glória a Deus. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto estamos aqui nessa manhã, te agradecemos, Deus, pela sua graça, misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor proveu e vai prover e proverá. Obrigado, Senhor. Agora, sei que algumas pessoas no mundo inteiro que estão nos assistindo, e obrigado por estar aqui, mas você precisa de Jesus. Você precisa entregar o coração para Cristo, e o Espírito Santo de Deus, que tocou Samuel há 3.000 anos atrás, agora está tocando você. Ele está tocando você. Eu vou fazer a oração do pecador, e aonde quer que você esteja, ore comigo, aqui na igreja. Quero que você ore comigo e creia de todo o coração que Jesus vai entrar em seu coração, e eu garanto que Ele vai entrar. Agora vamos orar. E quero que a congregação ore comigo, os irmãos aqui também. Querido Deus do céu, querido Deus do céu, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por sua graça, obrigado por sua graça, sua misericórdia, sua misericórdia. Perdoe os meus pecados, perdoe os meus pecados e as coisas que fiz, e as coisas que fiz, como tenho vivido, como tenho vivido. Perdoa-me, por favor, perdoa-me, por favor, e limpa-me com o teu sangue precioso, com o teu sangue precioso.
de toda a injustiça. de toda a injustiça. Com a minha boca Com a minha boca eu confesso eu confesso o Senhor o Jesus. Senhor Jesus. E em meu coração E em meu coração eu creio que que Deus ressuscitou a Deus Jesus ressuscitou a dentre Jesus os mortos dentre os mortos e que Ele vive. e que Ele vive. Neste exato momento, Neste exato momento, eu aceito a Jesus Cristo eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha como alma Salvador da minha alma e faço dele e faço dele o Senhor da minha vida. o Senhor da minha vida. E de acordo com Sua E de palavra, acordo com Sua que palavra, não pode mentir, que não pode mentir, eu estou lavado, eu estou lavado, eu estou limpo, eu estou limpo, eu estou perdoado, eu estou perdoado, eu estou salvo. eu estou salvo. Glória a Deus, glória a Deus. Dê ao Senhor uma salva de palmas. I'm on my way to heaven, and the journey gets sweeter every day. Walking with Jesus, talking with Jesus, all along the way. My soul gets so happy that I shout and I sing night and day. Well, I'm on my way to heaven, and the journey gets sweeter every day. I've had ups and downs, sorrows and frowns. I've